Só ver se está ao vivo. Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Eu chamo-me José Carreira e estou aqui hoje no Espaço de Memória Futura, no Fórum Viseu, na loja 03 ao lado do ginásio, que pode ser uma boa referência para quem nos quiser vir visitar até ao dia 8 de outubro. E venho falar de um tema muito específico, mas que a nós nos diz muito, que é um dos nossos desejos, de alguma maneira, que é ajudar a construir uma comunidade amiga na demência. E nós, enquanto Obras Sociais de Viseu e Centro de Apoio a Pessoas com Alzheimer e outras demências, de alguma maneira, ao longo destes mais de uma década, o que temos vindo a fazer com os nossos parques de recursos é ir colocando uma peça, mais uma peça, rumo a uma comunidade amiga na demência. E é isso que eu hoje venho apresentar, que é um projeto novo que nós vamos colocar também em movimento, espero que brevemente, espero que o consigamos fazer na segunda quinzena de setembro, portanto, no mês mundial da doença de Alzheimer. E é exatamente por isso que nós também decidimos fazer esta apresentação, explicando um pouco qual é a importância de uma comunidade amiga na demência e, simultaneamente, que tipo de ações, de uma forma muito genérica, é que vamos executar no território de Viseu, portanto, no Concelho de Viseu, durante 36 meses. Mas ainda antes de entrar, propriamente dito, no que é uma comunidade amiga na demência e que projeto é esta comunidade amiga na demência, gostava de chamar a atenção para esta frase da CEO da Alzheimer Disease International, que é uma frase já velha, no sentido em que já há algum tempo nós a conhecemos e já há algum tempo nós a utilizamos, mas a Paula Barbarini diz exatamente isto. No horizonte temos a formação de uma tempestade perfeita e os governos de todo o mundo devem preparar-se para o futuro. E ela refere-se exatamente à demência, ou seja, tendo em conta os estudos que temos da prevalência e da incidência de demência, como vamos ver no slide a seguir, prevê-se que efetivamente aumente muito o número de pessoas com demência no mundo. E, logicamente, Portugal não será a exceção. E, portanto, em pleno mês mundial da doença de Alzheimer, que nós iniciámos esta campanha global alinhada com a Alzheimer Disease International no dia 1, com a inauguração do nosso Centro de Apoio ao Alzheimer de Viseu, que agora já não se diga apenas assim, nós estamos aqui num momento de transição de nome, porque também estamos a perceber quando é que podemos evoluir, designa-se Longevidade Centro para a Qualidade de Vida, portanto esse foi o nosso primeiro passo no mês mundial da doença de Alzheimer, e depois, na passada segunda-feira, inaugurámos este espaço e ao longo do mês vamos ter uma série de sessões, exatamente para tentar de alguma maneira contrariar esta ideia de que se de facto existe uma tempestade, os governos estão a fazer pouco, mas nós não podemos ficar à espera também que seja o Estado e os governos a fazerem tudo. E por isso mesmo nós arregaçamos as mangas, não é? E colocamos as mãos na massa com o objetivo de minimizar o impacto que a demência pode ter na pessoa com demência, no cuidador de pessoa com demência e também, obviamente, na comunidade. Estes são os números, portanto, a cada 3 segundos estima-se que haja um novo diagnóstico de demência no mundo, sabendo nós que muitas pessoas não têm diagnóstico e provavelmente não terão diagnóstico, estes números podem estar de facto subestimados. Os indicadores que temos é que a demência vai triplicar até 2050, o número de casos de demência. Em Portugal, nós não temos dados muito concretos, porque já há muitos anos não é feito nenhum estudo de incidência e prevalência da demência, mas com base naquilo que são os dados da Alzheimer Europe, haverá cerca de 210 a 220 mil pessoas com demência em Portugal. Portanto, se pensarmos na lógica de pessoa com demência, que terá que ter sempre, pelo menos, um cuidador ou uma cuidadora de pessoa com demência, temos, pelo menos aqui, um universo de 500 mil pessoas que enfrentam este desafio todos os dias. E que o enfrentam, muitas vezes, sem saberem o que as espera e sem terem as ferramentas necessárias para poderem normalizar o mais possível as suas vidas enquanto cuidadores e cuidadoras, mas também a vida das pessoas com demência. Portanto, não nos devemos assustar, mas devemos preocupar-nos. E, portanto, aquilo que deve acontecer em cada local, em cada região, em cada país, em cada continente e no mundo, é que não podemos ignorar os dados que temos de prevalência e de incidência da demência e devemos preparar-nos para o que vem. E, portanto, nós já há muito tempo que temos esta concepção de trabalho que a demência, de facto, é um problema, um desafio global, que afeta pessoas em todo o mundo, de diversas maneiras, como é evidente, até porque há respostas de uma natureza em países mais desenvolvidos e há falta de muitas respostas em países menos desenvolvidos, mas aquilo que nós entendemos é que este desafio global tem que ter uma resposta local.
Porquê? Para que nós possamos perceber bem quais são as necessidades das pessoas da nossa comunidade e ajustarmos aquelas que são as nossas estratégias, as nossas práticas à comunidade que temos e não a outra. Como é evidente, logicamente é muito diferente envelhecer em Viseu ou envelhecer em Lisboa. É muito diferente envelhecer em Viseu ou na aldeia onde eu vivo, que se chama Aviús, que deve ter 100 habitantes. Portanto, é preciso identificar os desafios, identificar o que é que há para fazer do ponto de vista estratégico, o que há de bom no território, o que não existe no território, para depois então podermos ter uma política pública, neste caso concreto nós também atividade pública e municipal, que possa de alguma maneira dar uma resposta a este desafio. E há este relatório do ano passado, da Alzheimer Disease International, que nos deve também preocupar. E foi com base nos pressupostos que este relatório tem que nós construímos o projeto Comunidade Amiga na Demência para o Concelho de Viseu. Porquê? Porque percebemos claramente, e este aspecto é muito relevante, que a maioria das pessoas não sabe o que é demência, não reconhece os sinais de alerta para a demência, não conhece ou não tem noção de que há fatores de risco modificáveis. Ainda hoje, numa sessão da manhã, a doutora Maria João explicou quais são os fatores de risco modificáveis que podemos prevenir cerca de 40% dos casos, 40% a 45% dos casos de demência. E, mais do que isso, 80% da população continua, erradamente, a considerar que a demência faz parte do envelhecimento normal. Não é assim, obviamente, a demência faz parte do envelhecimento patológico. Mas mais grave do que isso, e é um indicador que foi surpreendente, pelo menos para mim foi bastante surpreendente, é que 65% dos profissionais de saúde e profissionais de cuidados, portanto também obviamente do âmbito social e de intervenção social e comunitária, também eles consideram que a demência faz parte do envelhecimento normal. E qual é que é o problema ou o busilis daqui da questão? É que se eu considero que a demência faz parte do envelhecimento normal, obviamente eu não vou procurar apoio, provavelmente não vou ao médico, ou se vou ao médico, o médico pode também desvalorizar, porque se faz parte do envelhecimento normal, nós não vamos estar atentos a esta circunstância e não vamos procurar dar as ferramentas às pessoas para cuidarem delas próprias ou, se for um cuidador informal ou formal, também poder cuidar bem do seu familiar. Por isso é que este ano o slogan que a Alzheimer Disease International tem, que nós adotámos, é pergunte sobre Alzheimer e pergunte sobre demência, porque é muito importante sabermos do que é que estamos a falar. E nesta era em que a desinformação e as notícias falsas proliferam por todo o lado, obviamente esta é uma área que não foge à regra. E este aspecto também é importante, é que uma boa parte das pessoas com demência e dos seus cuidadores já foram vítimas de discriminação e foram estigmatizados na comunidade. Este dado é bastante relevante. Por isso é que nós, muitos dos projetos que temos, incluindo o ID Memória Futura, o Café Memória, nas freguesias para lembrar, que é um projeto que já tivemos há muitos anos, o que nós procuramos fazer é combater o estigma associado à demência. Portanto, temos efetivamente, quando falamos de demência, estereótipos, preconceitos e discriminação, não há nenhuma dúvida quanto a isto. Por vezes, eu tentando também puxar aqui para um outro tema, falo até de uma dupla discriminação, que é a questão do estigma da demência, mas também do estigma e do estereótipo de seres mais velho. Portanto, se és uma pessoa mais velha, tens uma alta probabilidade de seres discriminado, e se és uma pessoa mais velha, a mulher aumenta ainda mais essa possibilidade de ser discriminado. Uma mulher mais velha com demência exponencia esta condição de poder ser discriminada, e uma mulher mais velha com demência, por exemplo, de uma minoria étnica ou sexual, ou uma pessoa pobre, obviamente o risco de ser discriminado aumenta muito, muito, muito. E é tudo isso que nós vamos procurar também combater e contrariar com o projeto Comunidade Amiga da Demência, de que vos vou falar. E na verdade, e agora entramos aqui no tema em si, do que é que estamos a falar quando falamos de comunidades amigas na demência? Não estamos a falar de nada muito complexo, do ponto de vista daquilo que se pretende fazer, estamos a falar de algo complexo quando pensamos naquilo que é preciso fazer para implementar. Porque uma coisa muito simples, que é respeitarmos a pessoa com demência e o seu cuidador, percebemos, com base no relatório do ano passado, que mostrei há pouco, da Alzheimer Disease International, que não acontece. Ou seja, aquilo que deveria ser básico, que era respeitarmos uns aos outros, nem sempre acontece, porque relatam as pessoas com demência e os seus cuidadores que são muitas vezes vítimas de discriminação, vítimas de preconceito. Portanto,
Nós também não inventamos a roda, como é evidente, não fomos nós que inventámos este conceito de comunidade amiga da demência. Estamos a falar de uma estratégia global que já vem do Japão, do Reino Unido, dos Estados Unidos, há alguns anos esta parte, e que tem alguns pressupostos. Eu vou ler, para simplificar e não me enganar, do que é uma comunidade amiga da demência. E depois vou dar a minha concepção. Um local ou uma cultura em que as pessoas com demência e os seus cuidadores, que estamos sempre a falar na dia de pessoa com demência e cuidador ou cuidador de pessoa com demência, são capacitados, apoiados e incluídos na sociedade. Compreendem os seus direitos e reconhecem o seu potencial. Portanto, estes são os pressupostos para uma comunidade amiga na demência. E as comunidades amigas na demência podem ter várias dimensões, podem ganhar vários formatos. Nós podemos estar a falar de uma cidade, que pode tornar-se uma comunidade amiga da demência, podemos estar a falar de uma escola, podemos estar a falar de um aeroporto, podemos estar a falar de um hotel, podemos estar a falar de um bairro, podemos estar a falar de uma junta de freguesia, enfim, desde que as pessoas façam um movimento de aproximação às pessoas com demência e as possam incluir. Há um aspecto importante que eu penso que se cruza, por exemplo, com as cidades amigas das pessoas mais velhas, que é o seguinte: tudo aquilo que é necessário fazer para termos comunidades amigas na demência vai, obviamente, beneficiar todas as pessoas da comunidade. Não é? Porque se eu sou inclusivo com as pessoas com demência, à partida serei inclusivo com todas as pessoas. Se eu tenho um transporte público adaptado para que a pessoa com demência possa estar orientada, possa saber entrar, possa saber sair e tenha acessibilidade devido, às vezes, às dificuldades de mobilidade, significa também que uma senhora grávida com uma cadeira de rodas, não, com um carrinho de bebê, ou alguém sim com uma cadeira de rodas, também se calhar terá muito mais facilidade em entrar e em sair dos transportes públicos. Exemplo, para que as pessoas possam passear e terem pontos de apoio, se houver um local para fazer caminhadas ou para fazer pequenas corridas, e se tiver bancos de apoio, por exemplo, bastantes bancos de apoio, tenham pontos de água, se calhar permite que pessoas com mais dificuldade possam fazer esse percurso tranquilamente e possam ter onde sentar, onde beber água. Portanto, estas comunidades, acima de tudo, reconhecem, respeitam e potenciam os direitos das pessoas com demência e dos seus cuidadores. Portanto, se isto não estiver garantido, obviamente não há comunidade amiga na demência, por mais que nós queiramos e por mais que nós possamos desejar que ela exista. Vou passar aqui o próximo, se a máquina não deixar. Acho que não deixa, vou passar aqui. E portanto, eu espero não estar à frente aqui do slide, para que vocês também possam ver. Há vários elementos-chave na comunidade com demência. E eu penso que o principal e o fundamental é a pessoa com demência. Ou seja, se nós queremos... E eu digo isto porque muitas vezes nós, que estamos a pensar em projetos e que estamos a desenvolver projetos, facilmente queremos chegar a um determinado objetivo, mas desviamos da rota. Mas aqui, claramente, a pessoa é a pessoa com demência. Ou seja, depois existe o seu cuidador, a sua família, os técnicos, sejam da área social, sejam eles da saúde, que obviamente contribuem decisivamente para que esta comunidade amiga da demência exista e funcione, mas as pessoas com demência têm que efetivamente ser envolvidas. E quando digo ser envolvidas, têm que ser ouvidas ativamente e elas têm que ter uma palavra a dizer sobre aquilo que pretendem que seja feito para elas. Portanto, como diz, eu cito sempre o professor Alexandre Calacho, que torna às vezes se calhar um pouco maçador, mas para mim ele de facto é uma referência e ele diz: nada para nós sem nós. Portanto, a lógica é esta. Não faz sentido nós estarmos a programar ou criar uma comunidade amiga na demência se não ouvirmos as pessoas com demência. E esse é o primeiro trabalho que nós obviamente vamos ter que fazer no pressuposto de sermos capazes de criar uma comunidade amiga na demência. Depois, a comunidade, obviamente temos que envolver todos os stakeholders, as forças vivas, vamos dizer assim, da comunidade, portanto, a comunidade, a família da pessoa com demência, os seus vizinhos, o seu grupo de amigos, neste projeto. As organizações e os parceiros. Quando falamos de organizações e parceiros, de todas as organizações, sejam da área social, sejam da saúde, sejam empresas, o que seja. Portanto, o objetivo é que a mensagem seja clara, passe para todas as pessoas que estão na comunidade, todas as entidades e todos os potenciais parceiros. Porque, obviamente, vamos precisar de todas as pessoas e de todos os parceiros da comunidade, porque haverá sempre necessidade de recorrermos a estes parceiros. Vou dar um exemplo, para que a comunidade de facto seja funcional, não é?
E uma das áreas que nós queremos trabalhar tem que ver, por exemplo, com o atendimento ao público. Não é? Se uma pessoa com demência se dirige a um serviço público, sei lá, uma repartição de finanças, à Câmara Municipal, ao banco, por exemplo, é absolutamente fundamental que quem está do outro lado possa perceber que há esta ou aquela dificuldade, porque percebeu porque aquela pessoa mudou o seu comportamento, ou porque a própria pessoa lhe comunica que pode ter esta ou aquela dificuldade. E, portanto, o nosso olhar atento, por exemplo, quem está no atendimento ao público, em relação à pessoa que está à nossa frente, e eu vou dizer uma coisa que é facto, não é? Porque às vezes é tanto stress, é tanto trabalho, quem nos está a atender nem olha para nós, portanto bem nos vê, nem percebe que pode haver uma dificuldade que às vezes até é simples de se resolver, mas se nós não olhamos para as pessoas, se não perguntamos às pessoas e se não as escutamos, não percebemos, obviamente esse atendimento não vai funcionar bem, pode até acontecer que funcione mal, ou seja, que a pessoa vai para resolver um problema e se calhar traz outros ou cria outros. Portanto, essa é uma das áreas que nós temos de trabalhar. Todas as pessoas, por exemplo, que estão a atendimento ao público, nesta comunidade alargada que estamos a fazer, saberem o que é demência, como reagir, como se relacionarem com as pessoas com demência. E os parceiros, voltando aqui um pouco atrás, são também eles fundamentais porque, obviamente, nós, enquanto Obras Sociais de Viseu, somos uma organização do terceiro setor, portanto, da área social, e temos as competências que temos, muito de apoio psicossocial, de intervenção em terapias não farmacológicas, de sensibilização na comunidade, de capacitação, mas, logicamente, há áreas que nós não... Vou dar um exemplo, não é? A área da mobilidade urbana, não é? Nós vemos hoje, por exemplo, que há ciclovias, que há autocarros onde se podem pôr bicicletas, se calhar pode haver sinalética que possa ser colocada, estou a falar de cor, porque isso não está estudado, vai ter que ser estudado ao longo do projeto, mas sinalética que seja colocada, por exemplo, no autocarro, ou que o condutor possa ter, de modo a que uma pessoa com demência possa orientar-se mais facilmente, por exemplo. E dou um exemplo disso. Há uma ativista do Reino Unido que viaja, portanto ela vai a vários países fazer conferências, palestras exatamente sobre demência, porque ela faz parte de um grupo de pessoas com demência no âmbito da Alzheimer Europe e, obviamente, a maior parte das vezes ela vai sozinha e devem imaginar o que é ou o que será uma pessoa com demência num aeroporto. Não é? Mas, logicamente, se o aeroporto tiver alguém capacitado para receber esta pessoa e orientá-la, ela pode continuar, obviamente, a viajar. E isso está a acontecer. Portanto, se é possível no aeroporto, qualquer um de nós pode perder no aeroporto, bem, eu já andei completamente desorientado várias vezes. Se é possível no aeroporto, não é? E em aeroportos internacionais, com certeza será possível nos transportes públicos locais, com certeza será possível num shopping, com certeza será possível num hotel, e é essa a lógica de trabalho que nós queremos desenvolver. Eu tenho que passar aqui, porque acho que fiquei sem. Espero não estar à frente aqui dos slides. Portanto, quando falamos de comunidade amiga na demência, falamos em primeiro lugar, de combate ao estigma, combate ao preconceito, combate ao estereótipo. Este é o primeiro ponto, porque sem isto, de facto, as barreiras não vão desaparecer. Não é? Porque, por exemplo, se nós acreditarmos que alguém tem um diagnóstico de demência, é o... Ui, agora virou. Pedimos desculpa por esta interrupção, de qualquer das formas, foi breve, espero que já nos estejam a ouvir e a ver bem novamente. Eu estava a dizer aquilo que me parece que é absolutamente fundamental, tem que ver com o combate ao estigma e ao preconceito, não é? Porque, por exemplo, e essa é uma barreira fundamental, se nós considerarmos que alguém que tem um diagnóstico de demência, como não há cura de facto, não é possível fazer mais nada, não vamos pedir ajuda, não vamos pedir apoio. E nós sabemos, porque a evidência científica o diz, que é possível melhorar muito a vida das pessoas com demência, desde que, ponto 1, estejam devidamente acompanhadas do ponto de vista clínico, do ponto de vista da medicação que é preciso fazer, e a evidência também nos diz isso, complementar com terapias não farmacológicas, com apoio psicossocial, que é aí, no fundo, o âmbito em que nós vamos intervir há muitos anos. Ou seja, o nosso trabalho tem que ver com terapias não farmacológicas, desde papel e lápis até estimulação cognitiva digitalmente, através de uma série de tecnologias que vamos tendo ao serviço das pessoas com demência. Portanto, quebrar o estigma, quebrar a barreira e dizer claramente às pessoas que, de facto, não é fácil, é muito complexo, é um desafio colossal, mas é possível mitigar as dificuldades desde que as pessoas se possam preparar para elas. Portanto, combate ao estigma é o primeiro grande objetivo que temos na construção de uma comunidade amiga na demência.
vamos ver se eu me posiciono bem. E, portanto, quando falamos em combater o estigma, falamos também, e este é um ponto absolutamente determinante, em empoderar as pessoas com demência. Também parece algo muito simples, mas não é assim tão simples. Mas, na verdade, aquilo que nós vamos fazendo no Centro de Apoio a Pessoas com Alzheimer e outras demências é, de alguma maneira, poder dar ferramentas e instrumentos às pessoas com demência e também aos seus cuidadores para poderem serem menos estigmatizados, poderem normalizar o mais possível as suas vidas. Portanto, temos aqui esta dupla dimensão, são dois objetivos diferentes, reduzir o estigma e empoderar as pessoas com demência, mas que são absolutamente complementares. Um sem o outro não vão funcionar. E, portanto, na verdade, nós vamos andar sempre neste plano, portanto, neste projeto para a Comunidade Amiga da Demência no Conselho de Viseu, nós vamos andar sempre aqui em duas pistas em simultâneo, que é trabalhar para reduzir o estigma e dar ferramentas e empoderar as pessoas com demência. Que, na verdade, é algo que nós vamos tendo alguma experiência, fruto do trabalho das colegas na área da neuropsicologia no Centro de Alzheimer de Viseu, e agora temos esta experiência muito recente do projeto ID Memória e Futura, onde nós estamos hoje também neste espaço ID Memória e Futura no Fórum Viseu, exatamente com este objetivo, que é empoderar as pessoas com demência e também os seus cuidadores. Portanto, o que é que nós, Obras Sociais de Viseu, Centro de Apoio a Pessoas com Alzheimer e outras demências, fazemos para combater o estigma e empoderar as pessoas com demência e também os seus cuidadores? Eu não sei se conseguem ver muito bem ou não, portanto eu se calhar vou aqui referir quais são as nossas principais ações. Temos aqui as várias gavetas que muitas vezes temos que andar em zigue-zague para conseguir chegar a todas elas, abrir e fechar todas as gavetas, e por isso fica também aqui o meu agradecimento às colegas que trabalham nesse departamento e também a todas as pessoas que trabalham nas Obras Sociais de Viseu, que direto ou indiretamente nos vão apoiando e ajudando a fazer todo este trabalho, ou seja, informação e sensibilização, na verdade é o que eu estou a procurar fazer agora e tentarmos fazer também no período da manhã. Temos um outro projeto que é, eu penso que está mais do que comprovado que funciona no combate ao estigma, no combate ao preconceito e que contribui para empoderar as pessoas com demência, mas um aspecto também que é muito importante, que é permitiu criar de facto uma rede de apoio, uma rede de amigos, que é o Café Memória, que é um projeto que funciona no quarto sábado de cada mês, na Escola Superior de Educação de Viseu, de entrada absolutamente livre. Portanto, quem quiser ir ao Café Memória está sempre convidado, das 10 às 12 em Viseu, na Escola Superior de Educação de Viseu, no quarto sábado de cada mês. E é um projeto que é uma peça fundamental nesta construção de uma comunidade amiga da demência. Fazemos também formação e capacitação especializada na área dos cuidados, e falamos em formação e capacitação porque nós trabalhamos quer para cuidadores formais, quer para cuidadores informais, mas também procuramos fazer um trabalho de formação e capacitação das organizações. E hoje de manhã, na outra sessão, foi-nos colocada aqui uma questão, foi feita uma observação que tem que ver com, vamos dizer assim, as poucas ou as baixas competências que muitas das pessoas que trabalham nas organizações têm na área das demências. É um facto, mas também nos importa dizer, e acho que é preciso puxar pelo lado positivo das coisas, que na verdade nos últimos, eu disse 2 anos, mas que há 2, 3 anos, sentimos que cada vez mais também as organizações estão preocupadas com este assunto, nem sempre conseguem, obviamente, dar a resposta que querem, mas vão-nos também procurando para que possamos dar formação e capacitar os seus técnicos. Depois temos os grupos de suporte, portanto os grupos de ajuda mútua, que funcionam no mesmo espaço, mas temos um grupo de pessoas com demência e depois um grupo de cuidadores de pessoas com demência. E temos o nosso foco nas terapias não farmacológicas, aqui está a TNR, que é exatamente o nosso, vamos dizer assim, o nosso grande trabalho, que tem que ver exatamente com este trabalho de estimulação cognitiva, que é feito no dia-a-dia pelas neuropsicólogas do centro. E depois temos aqui a verde, e não a vermelho intencionalmente, porque sim, eu penso que nós fazemos ativismo, e revejo-me no ativismo, mas não de, desculpa dizer assim, de dizer mal por dizer mal, ou de megafone a gritar contra tudo e contra todos. A lógica não é essa. Agora, não deixamos é de dizer aquilo que pensamos e não deixamos de chamar a atenção quando entendemos que deve acontecer, quer na nossa comunidade, quer a nível nacional, para aquilo que é absolutamente fundamental. E, muito rapidamente, digo também que ainda estamos à espera que a Estratégia Nacional da Saúde para as Demências, que é de 2018, se não estou em erro, que chegue ao terreno e que efetivamente dê uma resposta específica e concreta às pessoas com demência e aos cuidadores de pessoas com demência. Tal não tem vindo a acontecer e nós continuamos a defender que era importante e bastante relevante
passarmos dessa estratégia da saúde para um plano nacional para a demência. Porquê? Porque aí envolveria todos os atores da área social, área da saúde, empresas e este é um aspecto muito importante, pessoa com demência, a sua família e a sua comunidade. Porque enquanto este conjunto de atores não conseguirem conversar uns com os outros, é melhor haver uma estratégia para a saúde do que não haver nenhuma, sem dúvida, mas enquanto estes atores não estiverem todos a falar em prol do mesmo objetivo, será muito mais difícil conseguirmos implementar ações específicas e concretas que resolvam de facto era bom que fosse a vida, os problemas que as pessoas com demência têm e que os cuidadores das pessoas com demência também têm. Portanto, este trabalho que nós vamos fazendo ao longo desta década, um pouco mais do que uma década, mas desta década, vou dizer assim, de alguma maneira, em diversas dimensões, claro que há áreas destas que nós focamos mais, outras menos, não têm todas a mesma expressão, como é lógico, mas todas elas contribuem para este objetivo. Ainda que não vou dizer que era uma agenda oculta, porque isso significava que desde o primeiro dia que nós criámos o centro já tínhamos esta visão, não é assim, mas na verdade quando nós percebemos que temos todo este trabalho, temos uma rede de parceiros, e eu vou referir aqui a um outro projeto que existe também em Viseu, não está aqui, porque acho que não tenho o direito de o colocar, nós não somos parceiros diretos desse projeto, embora colaboremos com ele sempre necessário, que é um projeto que é o Eu no Museu, que se realiza no Museu da Santa Casa do Território de Viseu e também no Museu Nacional de Dom Vasco, mas portanto, é uma peça também importante na criação da comunidade amiga da demência. Portanto, parece-nos que podem estar, de facto, reunidas as condições para criarmos uma comunidade amiga da demência. E foi com esse pressuposto que nós fizemos uma candidatura no âmbito do Portugal Inovação Social, num programa específico que se chama Parcerias para o Impacto, exatamente com este objetivo de podermos criar uma comunidade amiga na demência. É complexo, porque construir um projeto a 3 anos é difícil, é muito desafiante, e especialmente desafiante neste contexto em que nós trabalhamos, mas eu creio que nós temos uma grande vantagem, que é esta experiência, este background que temos de 10 anos, portanto não foi acordados hoje com a ideia de ter um projeto, não, nós temos todo o histórico, com sucessos e insucessos, como é evidente, não é? Mas temos uma experiência acumulada que nos permite, de alguma maneira, perceber onde é que é preciso ativar mais e onde é que, eventualmente, não haverá tanta necessidade de ativar neste momento. Por isso, fizemos esta candidatura ao Portal de Inovação Social no âmbito das parcerias para o impacto e temos como parceiros, temos como parceiros e investidores sociais o município de Viseu e também o BPI La Caixa. Logicamente, em primeiro lugar, por melhor que fosse a candidatura, por melhor que fosse o nosso projeto, por melhor que fossem as nossas ideias, se não houvesse investidores sociais, não havia candidatura, porque esse é um pressuposto de base destes projetos. Não é? Por isso é que são parcerias para a inovação social. É obrigatória a existência de parceiros e para nós foi bastante também motivador, responsabilizador, que estes dois parceiros, obviamente com o peso específico que cada um deles tem, quando nós apresentámos o projeto, dissemos o que estamos a fazer e para onde queremos ir, que dissessem que sim, nós queremos ser parceiros desde o primeiro momento. Portanto, fica este agradecimento, obviamente, ao município de Viseu e também ao BPI La Caixa pelas condições que nos dão para podermos, de facto, criar ou procurar criar uma comunidade amiga na demência em Viseu. Ou, eu arrisco-me a dizer, ou melhorar aquela que, de alguma maneira, já é uma comunidade amiga da demência em Viseu. Porque eu creio que já somos uma comunidade amiga da demência, porque ao longo destes 10 anos têm sido criadas muitas condições para que não respondemos a tudo, obviamente, mas para que a nossa comunidade tenha alguma resposta e resposta de qualidade. Portanto, de alguma maneira nós estamos a dar passos, porque também não vamos acreditar que uma comunidade amiga da demência é criada e está feita. Não é assim. É um processo e, portanto, tal como é um processo, de alguma maneira este processo já foi iniciado há 10 anos. O que nós vamos tentar fazer agora é ter uma iniciativa que nós consideramos pioneira e que vai procurar, de alguma maneira, também potenciar as respostas que já existem no território. Portanto, as respostas que o Centro para Alzheimer Viseu já tem, mas também que outras entidades têm, porque, obviamente, a saúde responde às pessoas com demência, a saúde responde aos cuidadores de pessoas com demência, as pessoas que estão nos serviços públicos a mesma coisa, quem está nas escolas, etc, etc, etc. Portanto, a nossa lógica de intervenção será, na medida do possível, eu já vos vou apresentar quais são os principais pilares deste projeto, é identificar muito bem o que já existe, portanto, quais são as forças que existem no território, fazer um diagnóstico breve
sobre aquilo que já existe e também perceber quais são as lacunas e onde é que claramente temos que apostar e depois disso chamar à participação, obviamente, dos parceiros que nós consideramos que possam ser parceiros-chave no desenvolvimento desta estratégia. Apresento-vos agora os 5 pilares que nós definimos como sendo fundamentais e volto a dizer, não é uma cartilha no sentido em que se pode pegar nesta estratégia agora e aplicá-la noutro território de imediato. Não é assim, porque obviamente cada território tem um determinado tipo de respostas, porque há territórios que têm muitas respostas para as pessoas com demência, outros provavelmente não terão, ou terão numa fase de desenvolvimento muito mais embrionária, vamos dizer assim, e portanto nós focámos aqui nestes 5 pilares, podiam ser outros, obviamente, mas volto a dizer, foram definidos com base naquela que é a experiência que nós temos de uma década e também com base naquele que é o diagnóstico social do Conselho de Viseu. E portanto nós tentámos ver quais é que eram as lacunas e com base nisso, como é que nós, Obras Sociais de Viseu, Centro de Apoio Alzheimer de Viseu, com base no nosso know-how, podemos dar resposta e construir e colocando mais tijolos nesta comunidade amiga da demência. Portanto, primeiro pilar, capacitação de profissionais e cuidadores. Aqui há esta distinção no sentido em que são cuidadores formais e cuidadores informais, vamos dizer assim. Portanto, vamos fazer formação para cuidadores formais e informais. Esse é um dos grandes desejos que nós já vamos fazendo há muitos anos, mas percebemos também que muitas pessoas não têm capacidade de pagar a formação ou de fazer face a estes custos. E, logicamente, todo este trabalho que vamos fazer será gratuito para os beneficiários diretos do projeto. Depois, o segundo pilar, que é a sensibilização na comunidade, que é absolutamente determinante, porque, como eu disse há pouco, nós já vamos fazendo este trabalho há alguns anos, mas também é muito claro para nós que não chegamos nem de perto nem de longe a todas as pessoas. E, portanto, aquilo que nós também vamos fazer é identificar potenciais parceiros que tenham interesse em fazer este caminho connosco. Vou dar um exemplo, as escolas, dos diversos níveis de ensino, pode ser no ensino pré-escolar, pode ser no primeiro ciclo, pode ser no ensino superior, não importa, que podem querer fazer este caminho connosco, sensibilizar a sua comunidade, sejam as famílias, sejam os professores, auxiliares, para esta temática. Porque também sabemos, por exemplo, tocando aqui no tópico das crianças, cada vez mais, felizmente, há alguma literatura infantil, até bandas desenhadas muito interessantes, porque se procura também que haja aqui uma visão intergeracional destas questões e que, por exemplo, uma criança possa perceber o que está a acontecer com o seu avô, ou com a sua avó, com o seu vizinho, com o seu amigo. É muito importante perceber, sendo que as crianças nos surpreendem muitas vezes. Por vezes têm uma capacidade de perceber e de se adaptarem muito mais rapidamente até do que os adultos, mas é importante que, do ponto de vista, por exemplo, da educação para a cidadania, se possa também tratar este tema, não é? De respeito pelo mais velho, de respeito pelos avós e, obviamente, de respeito pela pessoa mais velha, eventualmente, que possa ser uma pessoa que tenha demência. E ser tolerante, não criticar, não ostracizar e não isolar. Depois temos o apoio que está no meio, que é exatamente isto, apoio à pessoa com demência, portanto está no centro. Eu não consegui, já não tive tempo para fazer aqui e colocar mesmo no centro, mas na verdade o apoio às pessoas com demência, que é o que nós já fazemos, mas nós vamos querer criar também, ou tentar criar, outro tipo de respostas, por exemplo, através da criação de kits educativos ou de alguns manuais, de algumas ferramentas que possam permitir que as pessoas com demência nas suas casas possam também trabalhar muitas das competências. É um trabalho que já vamos desenvolvendo também no Centro de Alzheimer de Viseu, mas gostaríamos de, ao longo destes 3 anos, podermos desenvolver, com base na experiência que temos também, alguns jogos didáticos, alguns equipamentos, enfim, vou dar um exemplo concreto de uma coisa muito simples, mas que nós temos no Centro de Alzheimer de Viseu neste momento, por exemplo, que é uma coisa mesmo muito simples, né? Que é um individual, vamos dizer assim, por exemplo, que as pessoas podem pôr na sua mesa para continuarem a pôr o prato, a pôr a colher, a pôr a faca no lugar correto. Não é nada do outro mundo, mas de facto é uma ferramenta que pode ser importante para as famílias. É apenas um exemplo, já existe, portanto não vamos criar isso, mas aquilo que nós queremos é ter kits, no fundo, que as pessoas possam ter em sua casa e possam ter literacia para a saúde, possam ter ferramentas que lhes permitam autonomamente permanecer o mais possível nas suas casas. E aqui entra então a criação dos kits pedagógicos e lúdicos, porque estes kits podem ser, obviamente, diretamente para as pessoas com demência, para os cuidadores de pessoas com demência, mas também para as organizações, ou seja, para os cuidadores profissionais. Porque sabemos que é complexo, é difícil para quem está nas organizações todos os dias ter uma nova atividade.
uma nova atividade estimulante, porque obviamente se não tivermos essa preocupação e se quisermos cumprir um calendário, então podemos levar sempre a mesma atividade, que é repetitiva, etc, etc, enfim. Mas aquilo que nos chega, ainda agora recentemente também, ontem numa visita que tivemos de uns colegas de ilha, foi exatamente que há uma grande dificuldade em diversificar atividades, especialmente quando do outro lado, independentemente da dificuldade que a pessoa possa ter, existem pessoas exigentes e que obviamente não querem estar, como eu não quereria, obviamente, estar todos os dias a fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, a lógica é criar alguns produtos de apoio, vamos dizer assim, alguns jogos didáticos, pedagógicos, adaptados, obviamente, a este público, mas que possam também ser utilizados em contexto institucional e também em contexto familiar. Por fim, mas não menos importante, a questão da prevenção e da disseminação da informação. Porque nós também temos consciência disso, que temos pouco alcance, ou seja, nós fazemos muito trabalho, fazemos mesmo, porque é mesmo assim, e vamos procurando ativar hoje as redes sociais, os sites e tudo isso, mas sabemos que efetivamente não chegamos a todas as pessoas e provavelmente não estamos a chegar às pessoas que precisam efetivamente de nós. Houve agora aqui uma pequena alteração, nós mudámos as nossas instalações e já percebemos, como estamos num sítio de mais passagem, mais visibilidade, mais pessoas nos procuram, mas ainda assim não é suficiente, não é? E, portanto, esse vai ser também um trabalho que vamos fazer do ponto de vista da comunicação, que é criar de alguma maneira também mecanismos que nos permitam chegar com boa informação, com informação correta e assertiva a quem precisa de apoio e simultaneamente facilitador de quem precisa desse apoio que chegue depois até nós. Não sei, estou a falar, porque obviamente depois isso ainda tem que ser definido, mas por exemplo, se calhar a criação de uma linha telefónica de apoio dedicada, se calhar haver um atendimento específico que possa ser feito no domicílio das pessoas, mesmo numa fase inicial em que as pessoas não sabem bem ainda se querem ou não querem ficar a beneficiar dos serviços, portanto, prevenção e disseminação da informação. E a questão da prevenção também é determinante, não é? Eu penso que já falei há pouco, de manhã, na sessão da manhã falámos exatamente sobre este aspecto, que é não prevenimos se não conhecermos os fatores de risco modificáveis, não é? Eu não vou repetir aqui agora, como é evidente, mas existem de facto muitos fatores que nós conseguimos controlar e podemos prevenir virmos a desenvolver uma demência. Para tal temos que os conhecer. E termino com esta frase que muitas vezes utilizamos e que os meus colegas também utilizam muitas vezes, porque aqui é que está, na verdade, a raiz de tudo aquilo que nós fazemos, não é? O bem-estar de cada pessoa, obviamente, depende em grande medida das pessoas que a rodeiam e da qualidade dos vínculos. E, logicamente, nada é como uma amizade, é como uma relação de amizade, uma relação de homem e mulher, de pai e filho. Tudo tem que ser alimentado e para que tal possa ser alimentado, obviamente, nós temos que ter respeito pela pessoa que temos à nossa frente, portanto, temos que respeitar os direitos das pessoas que temos connosco e sermos também, obviamente, respeitados, não discriminarmos, não estigmatizarmos e, este ponto é muito importante, não nos isolarmos a nós próprios e à pessoa com demência, porque esse, obviamente, além de ser também um fator de risco, mas pode, obviamente, potenciar também uma série de desafios que as pessoas já têm, portanto, agravando-os. Por isso mesmo, a relação é absolutamente fundamental. E também do ponto de vista do cuidador, só cuida bem quem está bem. Este é um ponto também bastante relevante. Por isso mesmo, este projeto, em síntese, terá a duração de 36 meses. Acreditamos que vamos começar a operacionalizar este mês, portanto, durante o mês de setembro, ainda que seja um bocadinho de uma forma lenta, porque temos uma agenda muito complexa durante este mês, mas queremos iniciar em setembro, no limite dos limites, final de setembro, início de outubro, e, portanto, será um projeto para o Conselho de Viseu durante 36 meses e tem também como grande objetivo, como projeto de inovação social que caso funcione e que tenha resultados positivos, que essa é também a nossa ambição, que possa de alguma maneira vir a ser replicado noutros territórios, porque é assim que as coisas também devem ser feitas, ou seja, se já há um investimento que vai ser feito e experiência que vai ser acumulada, que nós possamos transferir para outras equipas e para outros territórios para que, além do Conselho de Viseu, obviamente, outros concelhos possam também tornar-se comunidades amigas na demência. Por isso mesmo, muito obrigado pela vossa atenção, convido-vos novamente a virem ter connosco aqui ao Fórum Viseu, portanto na loja 3, junto ao ginásio, até o dia 8 de outubro vamos estar por cá, façam-nos uma visita, venham ler um livro, façam perguntas, vejam as exposições de fotografia, as instalações de vídeo e vejam também nas nossas redes sociais a agenda que temos disponível, que é diversificada, parece-nos também bastante interessante
e logicamente faz muito mais sentido se vocês participarem e nos ajudarem neste percurso que é complexo, mas que nos motiva bastante. Até breve!